Então, em tanto meio tantas vozes, é a hora de nós procurarmos uma referência a nós como homens. Não é o mundo que vai ditar como você vai criar seu filho. Não é o mundo que vai ditar como é o seu casamento. É a palavra de Deus. Nem o seu pastor vai ditar como as coisas vão ser na sua vida, na casa. Porque o Espírito Santo, eu bato muito essa tecla nas pregações na igreja, ele fala com cada um de vocês quando vocês possuem uma vida de intimidade com ele. Então, eu sou uma pessoa totalmente contra o homem criar ícones de referência na sua... É claro, eu como pastor, eu tenho meus pregadores favoritos, Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemo. É bom nós termos boas referências, modelos de homens, mas as tomadas de decisão da nossa vida é algo muito sério para se colocar na mão de um homem, nós temos que colocar nas mãos de Deus. Então, quando a gente vê o mundo com muitas vozes, é hora de nós parar, peraí, qual é a referência que deu certo na palavra de Deus? Qual foi o homem que deu a vida por mim? Cristo. Então, Paulo vai trazer aqui exemplos magníficos, né, do contexto da graça, da salvação, para que nós possamos olhar como referência e a humildade. Foi o que eu falei que seria o tema do estudo de hoje. Como sermos homens humildes em meio a uma sociedade de homens tão soberbos e tão arrogantes que nós vivemos. Então, Filipenses, capítulo 2, do verso 1 ao 11, diz o seguinte, eu vou ler os versículos ímpares e vocês os pares com a sua bela voz. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimentos de compaixão, então tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, sendo unidos na alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. E agora ele vai usar o exemplo de Cristo. Tenha entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou você igual a Deus, algo que devia ser excedido a qualquer tipo. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para o nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Glória a Deus. Nosso último encontro, nós abordamos alguns assuntos, você que esteve ausente, eu vou situar você. Nós temos visto hoje o esforço da sociedade em destruir a imagem do homem, como pai, como marido, como namorado. Pais, por sua vez, também, fica um puxão de orelha para o seu pastor aqui também e os demais pais presentes. Às vezes nós descansamos um pouquinho na criação dos nossos filhos, nós achamos que muita coisa e acabamos sobrecarregando nossas esposas. Isso é algo que nós temos que policiar em nós. Se você é um pai participante, louvado seja Deus, parabéns para você. Mas muitas das vezes nós terceirizamos as coisas, famílias que às vezes preferem entregar o filho a uma creche. Então nós enfrentamos o primeiro problema hoje como sociedade nossa, é exatamente a distância que nossa geração está tendo dos nossos filhos. Quem aqui já observou que às vezes seu filho fala uma linguagem que você não entende? O jovem, seu neto, às vezes a gente fala umas coisas, a gente vê uns aplicativos, vê umas coisas que é isso? Né? A música mais estranha que a gente tinha, talvez, no nosso tempo fosse Legião Urbana, né? Paralamas. Hoje tem umas músicas bem mais esquisitinhas aí, que nem são dignas de serem registradas. Os tempos mudaram. E muitas das vezes, dada a sobrecarga do nosso dia a dia, cansaço do nosso dia a dia, a gente meio que pega, tá quieto ali, tá tudo bem. Mas é no silêncio que mora o perigo, muitas das vezes. É no silêncio. Então nós, como pais, a sociedade cria esse precipício, a sociedade está afeminando os homens, né? Homens agora têm que fazer tratamento de beleza, já existe homens usando maquiagem, né? Se alguém usa maquiagem, sem preconceito nenhum contra vocês, amém? Eu não sei se alguém em nosso meio está usando maquiagem, se está usando, eu peço perdão desde já pelo inconveniente, amém? Mas, muitas das vezes o homem sendo afeminado, e acontece uma certa incoerência. Muitas meninas querem que seus namorados sejam homens delicados, mas quando elas descobrem o que é um homem de verdade, dão um belo chute no traseiro do seu namorado, tão delicado que lutou
para se adaptar à cosmovisão que aquela menina colocou para ele, que era do namorado ideal. Tanto que meninas vão para a internet dizer: ai, meu namorado tão lindo, eu perdoo por você ser macho. Olha o absurdo. Então, mas quando precisam de um homem de verdade, daquele cara que vai trocar lâmpada, trocar resistência Lorenzetti no chuveiro, né? Aquele cara que defende, que é a favor, né? Porque nós, como homens, nós somos a primeira linha de defesa da nossa casa. Então, o homem é algo um pouco rústico? Sim. É algo um pouco mais áspero? Sim. Porque é quando um bandido parte para cima da sua família que você coloca o seu corpo entre você e a sua casa. Homem não é feito para ser fofinho. Fala para o seu irmão. Homem não nasceu para ser fofinho. Isso. E depois, muitas dessas pessoas vão para a internet debochar daquele homem que se afeminou. Então, eu quero dizer para vocês hoje, nós vamos olhar um modelo de um homem que foi muito bom. E tão bom que ele chegou e falou assim: não sou bom, o único que é, meu Pai que está nos céus. Uma pessoa tão bem resolvida, tão plena, que não quis trazer glória nenhuma para si, apesar de que ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, mas ele em nenhum momento quis massagear seu ego, fez milagres extraordinários, milagres que não caberiam nos livros, mas alguns foram deixados para que nós pudéssemos crer nele, mas em nenhum momento fez questão disso. Então nós temos que entender, às vezes a nossa caminhada, ela é solitária. Homem às vezes chora sozinho e não tem nada de errado com isso. Às vezes você vai tacar sua cara embaixo do chuveiro, às vezes você trancado no seu carro, você vai gritar sozinho, vai reclamar, porque Deus nos fez para aguentar o tranco. Deus nos fez fortes para isso. Porque a Bíblia fala que o homem tem que cuidar da sua família, da sua esposa, como Cristo amou a sua igreja, ao ponto de dar a vida. Então a gente sofre mais, a gente rala mais. Não existe problema em mostrar que você é homem delicado. Não, nós não somos delicados, nós fomos feitos homens. Por mais que falar isso hoje em dia ofenda, mas nós somos a linha, como eu falei no início desse estudo, nós somos a defesa da nossa casa, da nossa família. Somos nós que vamos puxar pelo braço. Para vocês terem ideia, dos maiores serviços que existem, mineração, garimpo, de minério, esse tipo de coisa, é predominantemente formado de quê? Homens. Debaixo da terra, mais de 40 graus Celsius. Homem é feito para aguentar de tudo, de tudo. Me diz uma coisa, Cleber, você que é da área de serviço violenta, tem alguma mulher na oficina lá? Entendeu? Porque homem é que dá a vida, que arrisca, é que vai para a guerra. Administrativa, né? É logística de peça. Quem vai para a guerra é quem? Homem, é a gente. Então, nós nascemos para ser fortes. Mas, em meio a tantas vozes que opinam do que é ser homem, é até confuso, né? Diria para os mais jovens aqui. É difícil saber que tipo de homem que eu vou ser. Se alguns dizem que eu tenho que ser uma pessoa mais sensível, alguns dizem que eu tenho que ser mais brabo, eu vou dizer para você, você tem que ser o que a Bíblia diz que vocês devem ser. Nem o seu pastor vai dizer como você tem que ser. A Bíblia. Nós vamos usar Jesus nesse momento como referência. E nem vocês vão precisar pagar R$8.000 para poder fazer parte dos legendários e subir um monte para aprender a ser homem. Não precisa. Dentro de casa, lendo a palavra de Deus, nós podemos ver o que é o modelo do que é ser homem. Nós precisamos de referência. Eu repetia isso no último estudo, eu quero falar para você que está visitando a gente pela primeira vez nesse estudo. As pessoas perguntam assim, já observaram que hoje nós temos menos manifestações de demônios dentro das igrejas? Quem viveu os anos 80 e 90 lembra. Vira e mexe, a Santa Ceia começava, já caiu uma pessoa rolando para a direita e para a esquerda ali dentro do santuário. O diabo aprendeu a destruir o mundo através das ideias. O próprio Satanás, hoje eu vi um pastor explicando isso, achei magnífico isso, porque o próprio Satanás aprendeu hoje a destruir uma família começando no jovem, começando na criança. Ele não precisa mais tomar uma pessoa, ele só precisa começar a constranger pelas ideias, contaminar pelas ideias. Ao ponto de que hoje, qualquer homem bem informado, existem homens que possuem medo de se relacionar com outras mulheres. Porque o número de leis que existem a favor da mulher, existe um caso agora recentemente, muitos outros casos, o rapaz conheceu uma mocinha pobre, ela não tinha nada. Levou ela para casa, construiu uma casa, deu carro, que vida boa, 2 anos juntinho. Aí, uma coleguinha dela falou, você pode ter tudo dele. Como? É só você dizer na delegacia que ele te assediou moralmente. Ela foi até a delegacia, disse isso, ele perdeu a casa, o carro, e ela, de quebra, fez um negócio de manter distância. Como é que fala?
Tem um nome isso? Isso, fez uma cautelar lá, medida cautelar, e agora... Então você observa como tudo caminha na sociedade para destruir o homem. Mas nós não confiamos nesse governo, no governo desse mundo, nós não confiamos no homem, nós confiamos em Deus. Então nós lutamos, porque você é a parte mais, a coluna mais forte, normalmente é a coluna mais atacada. Para se derrubar uma construção, eu começo por aquilo que é... Né? Então, ideias vão minando, vão corroendo cada vez mais para desconstruir. Mas nós também temos problemas e defeitos. E aí que entra uma coisa que é uma dificuldade na nossa sociedade, aceitar crítica. Nós temos que ser verdadeiros. Quem aqui tem problema em receber críticas? Eu sou bem levantar a mão. Receber críticas. É complicado. Seja verdadeiro com você. Principalmente quando você é o chefe da casa. Né? Pô, eu sou o cara aqui, como é que pode estar me criticando se eu sou... Né? Mas eu quero também, se for falar de humildade, não é só entender o mundo, mas também me entender. Nós vamos ter que fazer críticas a nós mesmos essa tarde. Legal? Então, existe algo que está em falta nos homens de hoje em dia. Humildade. Você vê como é que a testosterona é perigosa, os caras se atracando lá. Eu fico preocupado com esses jovens que ficam tomando injeção de testosterona, porque dizem que ajuda na academia, na virilidade, né? Mas você observa como isso faz eles se tornarem cada vez mais agressivos. Deus fez tudo certo. É claro que existem pessoas que precisam de reposição, cada caso é um caso, você vai ao médico, mas tem muitos jovens hoje, para poder ganhar performance, né? Tanto nos seus relacionamentos como também na academia, tomando injeção de testosterona de forma deliberada e parece aquelas hienas lutando, já viu? Brigando uma com a outra. Dando. É a necessidade de provar que é mais homem do que o outro. Né? Eu tive a relação do meu pai com o meu irmão foi isso a vida toda. Isso dificultou muito mais tarde a minha amizade com homens, porque o modelo que eu tinha dentro de casa era dois caras se atracando, porque era um querendo provar que era mais macho que o outro dentro de casa. Isso foi, digo para vocês, isso foi muito ruim para mim, só depois de velho que eu fui ter amigo homem, porque aquilo me assustava, você amigo de homem assim, né? Mas Deus é bom. Então, eu trouxe alguns exemplos de coisas, quem se reconhecer com alguma coisa aqui, não é para o irmão confessar o pecado aqui não, é só para guardar no coração, né, e refletir. O que eu quero trazer para nós nos criticarmos hoje. Humildade para reconhecer que a sua esposa está certa. Aos rapazes aqui eu vou dizer, a mãe de vocês, tá legal? Para vocês, eu adapto aqui a conversa para... Vocês têm dificuldade de reconhecer às vezes que a sua esposa está certa ou que a mãe de vocês está certa? Por um acaso? Você tem dificuldade? Eu tenho. Confesso para os irmãos, amém, meu pecado. Humildade de reconhecer quando você está sendo relaxado com alguma coisa. Humildade para reconhecer que você precisa cuidar da sua saúde. Né? Que tem que ir nos exames. Né? Ei, Marão, tá tudo em dia? Certo? Glória a Deus, Deus é bom. Amém? Porque olha só, nós somos teimosos. Nós temos medo de diagnósticos. Nós temos medo de diagnóstico. Temos medo, sim. Não gostamos de diagnóstico. Mas, muitas das vezes, a nossa esposa acende no coração dela um alerta, porque as mulheres são mais sensíveis espiritualmente do que nós. Nós somos muito bravos, muito agitados. Então, só quando isso aquieta também aos pés do Senhor, que Deus fala conosco. Mas a mulher, por ser mais sensível, mais submissa à voz do Espírito Santo, muitas das vezes percebe alguma coisa, Deus fala ao coração dela, alguma coisa que não despertou no seu coração. Então, ouça só, cuida da saúde de vocês. Vocês são templo do Espírito Santo de Deus, amém? Humildade para reconhecer que precisamos comer melhor. Humildade para reconhecer quando nós precisamos de ajuda. Humildade para reconhecer que nós não estamos dando ouvidos ao que deveria ser dado ouvidos. Humildade para reconhecer que estamos errados. Nós também erramos. Muitas pessoas sofrem por não assumir esse tipo de coisa. Então vamos ver na palavra de Deus o que ela pede que nós sejamos, porque assumir erros, assumir que precisamos de ajuda, não nos torna menos homens. Amém? Pelo contrário, às vezes é exatamente quando vão nos socorrer, quando vão nos ajudar, que nos desperta em nós alguma coisa que não estava indo da forma correta e nós conseguimos endireitar a nossa vida a tempo, né, e caminhar da forma correta. Prometo que na próxima vez da reunião o ar vai estar menos geladinho, tá? Que se dá um sono, baixa pressão, né? Portanto, versículo 1, por gentileza, volta para o texto base aí. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Será que nós sabemos as lutas que todos os homens da igreja estão enfrentando?
Não. Então, hoje, nesse instante, vai nascer o grupo dos homens da igreja, para que nós possamos, em unidade, orarmos uns pelos outros, compartilharmos lutas e dificuldades. Vai ser um grupo nosso, onde nós vamos colocar coisas nossas. Não é para botar mensagenzinha de grupo, bom dia, grupo, ei, grupo. Não. Nem política, porque o que a Bíblia fala sobre política? Nós temos que orar pelas nossas autoridades. Não é para discutir política, esse grupo, não. Vai ser um grupo para nós pedirmos oração, ajudarmos uns aos outros. O pastor manda a música para vocês conhecerem músicas que vão virar corinhos na igreja também e saber a programação da igreja. Então, como é que vai funcionar esse grupo? Você que vai assistir online essa pregação mais tarde, nós dedicamos um tempo a juntar o nome de todo mundo aqui para criar o nosso grupo, beleza? Por quê? Se nós pregamos que nós somos corpo de Cristo, amém? O apóstolo Paulo fala, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então, Cristo sempre é a referência da igreja. Então, ele é referência de Deus, como homem, caráter, tudo. Ele é o cabeça da igreja, é referência. Então, como eu posso não ter as atitudes de Cristo? Porque pensa você, eu falei isso domingo à noite, na minha última pregação, domingo pela manhã. A mão está aqui. Não curto muito a mão, não. A hora que o sistema imunológico resolver não cuidar dessa mão e essa mão se machucar, aquela ferida vai virar uma infecção, uma inflamação, e a minha mão vai ser o quê? Amputada. Não é esquisito um corpo sem uma mão? Então, seja qual for a função que a pessoa exerce na igreja, nós somos corpo de Cristo. E a nossa unidade, a nossa preservação, a Bíblia fala primeiro os da fé. Então, eu tenho que lutar pela preservação da vida do irmão. Mas aquele irmão é arisco. Aí, calma. Também nós temos que se dar o respeito. Se alguma pessoa... Teve uma irmã que minha esposa foi pegar o nome dela para poder atualizar, a irmã deu um fora na minha esposa. Amém. Se a pessoa não quer atualizar o cadastro dela, que é o que a gente usa para dar feliz aniversário para os irmãos, né? O cadastro de membro é para isso. Não é para tomar conta da sua vida, não. É para desejar feliz aniversário e se o irmão estiver passando por uma dificuldade, a igreja poder até o irmão ser igreja, prestar um suporte. Mas nesse caso, a irmã deu um fora na minha esposa. Eu falei, nunca mais você peça os dados daquela irmã. Porque o chamado nosso não é a ser constrangido ou humilhado por pessoas. Amém? O que eu estou oferecendo é uma pérola, é uma joia, é o reino de Deus. A gente vai dedicar, evangelizar, fazer o nosso melhor, mas se a pessoa te despreza, então, antes disso, você tem que se respeitar. Amar o próximo como? Então, você tem que se amar. Né? Para eu poder amar uma pessoa, eu tenho que me amar. Então, esse é um exemplo, porque muitas das vezes tem pessoas que se tornam abusivas na igreja. Você é crente, posso abusar de você. Não. Eu sou corpo de Cristo e mereço ser respeitado. Amém? Ninguém pode abusar de ninguém na igreja, de nenhuma espécie, uma forma. Então, e isso não é o seu pastor que está dizendo. É o modelo de homem que Cristo foi. Uma pessoa disposta ao quê? Porque por mais que a gente fuja das seguintes perguntas, nós somos uma sociedade com o hábito de fugir das perguntas desconfortáveis, mas essa pergunta que eu fiz para vocês é uma pergunta desconfortável. Você tem tido cuidado com essa pessoa que está do seu lado? Será que eu sei as lutas que o Paulo está enfrentando? Eu sei as lutas que o Márcio está enfrentando? Então, é fofoca. Não, o alvo não é fofoca, não. Às vezes o Márcio tem uma luta que o Márcio vai dizer para você, eu só quero que você ore por mim. Você não precisa saber o que eu estou passando, mas eu preciso da sua oração, irmão. Apenas isso. O Paulo, estou passando por luta. Mas qual é? Não quero te falar não, mas ora por mim. Ora para minha casa. Apenas isso. E em oração nós vamos abençoar a vida do irmão. Nós não temos que tomar conta da vida do irmão, saber tudo o que acontece. Isso aí é ser fofoqueiro. Amém? Se o irmão quiser abrir o coração dele, amém, louvado seja Deus. Mas nós temos que parar de fugir desse desconforto. Porque às vezes, por outro lado, assim como nós temos uma geração de homens muito delicados, nós temos uma geração de homens muito brabo também. Muito fechado, muito reservado. Não é para ser assim. Você tem que compartilhar a sua luta. Ninguém tem que parar aqui para poder chorar, se derramar. Apesar de que pode, aqui é um lugar... O pessoal diz assim, aqui é uma área, é um lugar seguro. Amém? Essa palavra se tornou moda hoje em dia. Aqui é um lugar seguro. Poderá acontecer isso e ninguém pode julgar o outro irmão, tá? Porque, por sua vez, nós temos muitos homens casca grossa, muito brabo, né? Tem um homem que é brabo mesmo e, às vezes, nós temos que ser um pouco mais flexíveis para poder sermos suscetíveis até mesmo para a voz do Espírito Santo de Deus. Mas nós cantamos muito, quem lembra daquela música? Mais de ti e menos de mim. Nós cantamos também, que ele cresça, que eu diminua. Nós gostamos de afirmar isso, mas para que Cristo cresça em nós,
Para que eu, né, o meu eu, na verdade você não pode deixar de ser você, eu me preocupo muito, se esvaziar de mim é um termo que me preocupa muito, porque você não pode deixar de ser você, mas eu quero crer que a poesia da música é focada de me esvaziar das coisas desse mundo, que me atrai. Eu sempre olho para essas músicas pensando dessa forma, para não desmerecer a música, é o que eu penso, entendeu? Mas para eu cantar isso, eu preciso viver também isso. Não pode ser uma música bonitinha. Então, se Cristo chegou a um certo ponto que ele se propôs a fazer o quê? Lavar os pés de seus discípulos. Então, não veja, eu ver a luta do meu irmão, tem que orar para meu irmão, tem que ajudar o seu irmão. Então, eu vou perguntar, então por que a gente está aqui então? Se eu não posso lutar junto com meu irmão em oração, interceder junto com meu irmão. Eu não quero que nós sejamos um coletivo de pessoas, mas eu quero pessoas lutando pelo bem coletivo. O grupo que eu criei de empreendedores da igreja, né, para ajudar os profissionais da igreja, aqueles que trabalham nos assuntos da igreja, o alvo é esse, somar. Fala para o seu irmão, nós temos que somar, fala para ele. Nós temos que somar. Hoje, nós vivemos uma geração de homens que se matam se um esbarrar no retrovisor do outro, né? Um rapaz esbarrou no motoqueiro, o motoqueiro foi atrás, quebrou o retrovisor do rapaz, e o rapaz pegou o carro e passou por cima do motoqueiro. Esse é o modelo de homens que o mundo está colocando no coração dos jovens de dia. E veja, quando a gente olha para Mateus 5, não abre não, mas no começo do Sermão do Monte, ele fala bem-aventurados, feliz os misericordiosos, felizes os mansos, pacíficos. Então tudo que Jesus Cristo mostra para nós como modelo de hombridade é sermos pessoas humildes. Humildes. Você é homem? É humilde. Você é homem sim. É brabo? Brabo. Mas, fala para o seu irmão, em humildade. Fala para ele, em humildade. E o versículo 2 e 3 vai nos ensinar mais uma coisa. Então, completem a minha alegria, o apóstolo Paulo está falando, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Se existe alguma divergência, procure o seu irmão, acerte, arrazoemos, o Senhor chama, né, a conversa. A unidade começa quando nós acertamos nossas diferenças. Então, se você tem algo contra o seu irmão, até a própria Deus fala que antes de chegar à mesa, antes de você levar a sua oferta, vá até aquele seu irmão, deixe a oferta no altar lá e você se acerte com ele. Você tem que estar em unidade com ele. E no versículo 13 é o mais pesado. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. E aqui, isso contraria muito macho hétero, né? Como esse termo que o mundo usa. Cada um considerando os outros superiores a si mesmo. E aqui eu quero contar um pouco do meu testemunho de vida para vocês, para servir de exemplo. Quando eu chego diante do colégio de bispos, da nossa denominação e dos pastores da Nova Vida, eu viro um obreiro. Eu sou músico. Monto equipamento, subo para baixo, pego a mala do meu bispo, se for preciso lá, vou no carro dele e busco coisas. É assim que eu sou. Toda quinta-feira eu viro músico subordinado a diáconos da Realengo 2. Eu chego lá, eles encapam caixa de som, o Daniel, que é o diácono, diz qual instrumento eu vou tocar, se eu vou ficar na bateria, se eu vou ficar no teclado, porque para eu pregar aqui em cima do altar que eu preciso ser servo, toda quinta-feira eu tiro meu colarinho, eu estou com uma roupa normal em uma outra igreja, servindo, porque eu amo servir ao Senhor. Então, amo tanto que eu sirvo uma igreja e mais uma de quebra, no tempo livre que eu tenho. Então, isso é ser homem. Eu não sou o menos pastor porque em algum momento o diácono me dá ordens. Isso não muda em nada, porque no final do culto, sabe o que importa para mim? Deus foi glorificado. E eu preciso ser um testemunho para vocês como homens daquilo que eu sou como pastor. Como é que eu posso pedir para vocês? Sirva o bem da igreja. Se eu como pastor só estou aqui colhendo os lucros, os louros de ser servido. Não, eu vou ter que servir também. Eu vou estar ali cuidando, eu vou estar ajudando a arrumar o cabeamento, vou estar identificando os cabos. Muitas das vezes eu lá na parte de fora arrumando a elétrica, tanto da minha igreja como da Realengo 2, porque eu amo a obra do Senhor. E é uma igreja que é muito perto da minha casa também. Então eu não sou só pastor, aqui eu sou pastor e lá eu sou ministro, sou servo. E aí como pastor eu também sou servo de vocês aqui também. Vocês precisam entender isso. Nós servimos outras pessoas, servimos a igreja e isso não diminui em nada você como homem. Porque hoje nós vemos um evento muito engraçado na casa do Senhor. Nós vemos mais mulheres servindo a Deus do que homens servindo a Deus. Porque nós somos um pouquinho cheios de marra às vezes. Nós às vezes não olhamos isso, mas fica tranquilo que Deus vai tocar o coração de cada um de vocês. Muitos aqui já servem e outros poderão servir um dia também, que é a minha oração. Mas ser um homem segundo a palavra de Deus é imitar os passos de Jesus Cristo.
que não usurpou de ser igual a Deus, assumiu a forma de servo, simplesmente serviu de uma forma maravilhosa, alimentou, salvou, curou, cuidou, trouxe a palavra, se desgastou, chorou, teve no último instante, perguntou se possível, mas no final a vontade que foi feita foi a vontade de Deus. Então isso é ser homem, isso é ser muito homem, olhar para baixo, para aqueles que te perseguem e falar: Senhor, perdoem, porque eles não sabem o que eles fazem. Versículo 4. Aí que é o mais interessante, eu vivo verdadeiros fantasmas na igreja hoje, quando eu lembro de pessoas que tinham interesse, né? Quando meu pai morreu, teve gente que fez fila para assumir o cargo do patrão, né? Mas aprove a Deus, né? Deus as coisas loucas para envergonhar os sábios. Deus me usou para hoje ser pastor dessa igreja. Versículo 4 diz o seguinte: não tendo em vista somente seus próprios interesses, mas também os... Nunca construa relacionamentos se baseando em coisas como: que benefícios eu posso tirar disso? Eu conheço homens que criaram relacionamentos, casamentos, baseados... a esposa era uma pessoa ingênua e ele se tornou uma pessoa abusiva em cima daquela pessoa, porque sabia como se aproveitar daquela pessoa. Nunca viva dessa forma. Porque existem pessoas... Eu conheço pessoas que são sagazes, que sabem manipular emocionalmente as pessoas. Eu já lidei com esse tipo de pessoa na minha vida, no meio de trabalho, pessoas que ficavam manipulando para conseguir de você um resultado. Se eu fizer isso, botar esse medo no coração dele, eu consigo isso dele. Isso é o que o mundo faz. Um crente não faz isso, não. Um crente não se relaciona com uma pessoa se baseando em interesse, se baseando em se aproveitar dessa pessoa. Esse não é... mas os homens do mundo fazem isso. Os homens do mundo, não os homens que seguem a Deus. Os homens que seguem a Deus são imitadores de Cristo. Nós imitamos a Cristo. Amém? Amém. Então, como o homem, então, pode ser segundo a palavra de Deus? Como o homem, então, pode ser esse ideal? Eu lembro de um culto, domingo à noite, porque quem é que tem problema? Levanta a mão. Problema, todo mundo tem. Isso é uma coisa que nós temos que entender. Em dimensões diferentes, em gravidades diferentes, cada um tem uma coisa que às vezes tira o seu sono, rouba a sua paz e às vezes até prejudica a sua saúde física e emocional, todo mundo. Porque uma das coisas muito tristes que eu acho na igreja hoje, quando as pessoas não corroboram com a unidade, quando a pessoa não se preocupa com o irmão do lado, com a dificuldade do irmão, é dizer: eu já tenho os meus problemas. E aqui eu vou trazer para você mais um testemunho. Quando meu pai estava no estado final dele, de doença dele, eu e a irmã Yolanda aqui, deu enchente, eu e ela travado, vendo o Padre Miguel depois do culto da noite, e meu pai doente em casa, minha mãe orando para ele não se... Porque meu pai, ele infelizmente cismava em levantar, caía no chão, a gente encontrava ele caído no chão. Era uma situação muito difícil, mas eu e a irmã Yolanda não deixamos de servir nossos irmãos, porque nós somos bons, não, porque a fé que nós alcançamos foi essa, porque o reino de Deus em primeiro lugar e as outras coisas, e para honra e glória de Jesus Cristo, Deus teve... mas seu pai foi embora. Amém, aprove a Deus. O sim e o não é dele. Todos os nossos dias foram escritos e pré-determinados no livro da vida. Se eu sou cristão, eu tenho que entender isso, que eu não vou lutar na força do meu braço. Eu fico triste, choro, quando lembro. Sim, claro, amava aquele homem. Só que o reino de Deus seguiu. Se eu for embora, Deus me levar hoje, né? Eu peço que não, eu quero chegar até os 80, 90 com saúde, mas o reino de Deus vai continuar. Minha mãe vai procurar o conselho de bispo, vão mandar outra pessoa para cá, e a igreja vai continuar. Isso é servir, isso é humildade, reconhecer que eu sou substituível. Eu posso ser trocado por outra pessoa. Porque quem fez ao longo da história, homens muito melhores do que eu, 1000 vezes melhores do que eu, tiveram mortes horríveis, tiveram lutas terríveis. Então, às vezes, o cuidado que nós temos que ter nós como homens, a vaidade, se você é bom em alguma coisa que você faz, achar, não, depois de ter feito tudo, sois... Meu pai falava isso, me arrebentava. Meu sonho é de escutar um elogio do meu pai. Mas ele me elogiou, na hora certa ele elogiou. Mas sempre, às vezes, eu fazia um negócio incrível. E aí, pai? Depois de feito tudo, meu filho... Isso, de certa forma, me ensinou a baixar um pouco mais a bola, né? Ficar achando que... Porque existe uma vaidade em nós. Vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade, né? Diz a palavra de Deus. Mas
Parte da humildade está em reconhecer, em colocar as pessoas, às vezes, aqui. Sabe que a gente pode ser simples bastante de colocar uma pessoa aqui? Olha, né? Porque nós, como homens, desde pequenos, somos ensinados a competir um entre os outros. Provar quem é mais macho, quem é mais homem. Isso não existe no reino de Deus. Isso não existe no reino de Deus. Deus não queria provar que era mais macho que os discípulos dele, não. Ele queria pregar o reino de Deus, o poder de Deus, o evangelho de Deus. Todo homem decente tem aborrecimentos, tristezas, preocupações. Mas seguimos, pois nós somos homens. Fala, irmão do seu lado, você é homem. E você tem que aguentar. Você tem que aguentar. A vida não é fácil, não. A vida é complicada. Nós aguentamos. E para encerrar, os últimos versículos, de 5 a 8, aí agora, ele vai mostrar Cristo como um exemplo base de humildade. Tenho entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo da forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, se esvaziou, assumindo a forma de servo. Vocês veem, né, que uma igreja tem que aprender, fica esse ódio de holofote. Tem um pregador agora que ele ganha massagens antes da pregação, vocês já viram? Um pregador famosão? Sabe o que é? Vou falar não. Ele lá de toalhinha, sunguinha, deitado numa cama assim, e o cara massageando para os pés dele durante a pregação ficar mais relaxado. Você imagina Jesus voltando, né, vindo assim, né? Jesus lavava os pés dos discípulos e os que se denominam apóstolos ganhando massagenzinha no pé do membro antes da pregação. Já chega, Mário, massageie meus pés, por favor. Só Jesus, misericórdia. Mas ia ficar até estranho, né, Mário? Um negócio desse. Mas ele tornou-se semelhante aos seres humanos, reconhecendo a figura humana. Ele se humilhou, se tornou obediente até a morte de cruz. Um Deus poderoso coloca de lado todo o seu poder para ser um testemunho de homem para nós. Nunca se fez valer da sua posição, até mesmo chegou a pedir ao Pai, se possível, passe-me esse cálice, mas não seja feito como eu quero. E às vezes nós, como homens cheios de mar, queremos que as coisas sejam feitas do nosso jeito. Será que nós chegamos diante do Pai do Senhor e falamos para Ele, Senhor, seja feita a tua vontade? É uma frase que as pessoas fogem muitas das vezes. A nossa sociedade sofre pela falta de humildade. Todos querem estar certos, todos querem estar com a razão, mesmo quando não tem razão. Em certos casos, pessoas erradas querem transformar o errado no certo e o certo no errado, para não perder a sua razão. A falta de humildade das nossas autoridades tem trazido peso para o povo. Impostos altos, enquanto o povo mendiga um atendimento numa UPA e vê o seu filho ser morto por falta de atendimento. Quem viu o vídeo do rapaz hoje gritando na UPA e a mulher dele sangrando, e a médica bate a porta na cara dele, ele começa a gritar, meu filho está morrendo, e a criança morreu. Aí algumas pessoas falaram assim na televisão, não, mas ali não tinha suporte. Legal. Eu, como médico, não podia sair lá de dentro do meu consultório, medir a pressão dela, aplicar algum medicamento, ou pelo menos passar a mão no telefone para outro hospital. Por favor, mandem uma ambulância urgente, tem uma criança morrendo aqui. Só isso. Será que essa empatia, mas o que ela fez? O problema não é meu. Fechou a porta e o rapaz gritando, desesperado ali, perdeu o filho dele. Essa é a nossa sociedade. Mas louvado seja Deus, esse não é o tipo de homem que nós somos. Ser humilde não é ser desrespeitado. Eu falei isso anteriormente, tá legal? Nunca se permitam que as pessoas se aproveitem. Vamos ser gentis, vamos ser educados e às vezes vamos ter que nos calar, às vezes vamos ter que falar, mas vamos ser homens como Cristo nos ensina. Recentemente, como eu falei nessa pregação, tivemos a morte de um ativista, né, da direita. Aparentemente foi um rapaz bom, eu só conheci ele agora, não conheci o trabalho dele, e ele foi morto porque alguém pensou diferente dele. Esse é o conceito de valores do mundo. Se você é diferente de mim, eu vou te matar. Não. O pastor às vezes falava, diferente de mim, apenas. Agora, quando é diferente da palavra, então, não vamos ser pessoas que lançam lenha na fogueira do cenário atual do nosso mundo. Vamos, com humildade, crer que o mundo continua no controle do nosso Deus. Deus continua no controle. A igreja não está aqui para militar na terra, nós como homens vamos defender nossa casa, valores. Como nós defendemos nossos valores? Ensinando o certo, praticando o certo, fazendo aquilo que é certo. É assim que nós vamos ser exemplos para as próximas gerações. Não é tirando vidas, não é maltratando, não é sendo arrogante, né, de forma desnecessária.
mas sendo como Cristo quer que nós sejamos. Pastor, como eu aprendo mais de Cristo? Aí é o que eu falo todo domingo para a gente. Aqui você aprende o que é ser homem segundo o coração de Cristo, o propósito de Cristo. Amém? Não ia falar alguma coisa? Estou aberto a conversar. Alguém fala aí? Alguma consideração final? Falou sobre São Campos Inútil, né? Existe também um pastor super famoso, ele comentando no documentário dele, famosíssimo da internet. Ele fez uma pregação excelente, aí o avô dele estava lá embaixo assistindo. Hoje vou tentar, meu avô, saber que eu estou pregando uma beleza. Aí no final da pregação, aí você, como é que foi ele? É o demais, o jogo. Não, assim, hoje, naquela época... Mel demais enjoa, ótimo. Assim, naquela época, meu pai falava daquele jeito, hoje eu entendo. Porque existe uma vaidade em nós quando fazemos algo muito bom. Nós gostamos, né? O mundo ensina que existe uma glória, só que a glória do crente não está aqui. Nosso prêmio não está aqui. Faremos o nosso melhor sim, é legal a gente ouvir um elogio da nossa patroa, né, um aconchegozinho, né? Mas não permitir que isso seja vaidade em nossos corações. Humildade é a base de todo bom caráter de homem. Humildade, ser simples, às vezes, como eu falei, deixa eu te falar, a Bíblia fala, tempo de abraçar, tempo de se afastar, né? Então, tempo de falar, tempo de calar. Então, assim, eu entendo, né, a percepção que Cristo é o melhor modelo que nós temos. No mundo, com tantas vozes, que eu vou dizer para todos vocês adolescentes principalmente, procurem na Bíblia, procurem em Cristo o modelo de homens que vocês precisam. Porque às vezes um adolescente, o pai não é cristão, então às vezes você não tem uma boa referência em casa. Eu sei que seu pai é cristão, né? Mas, então às vezes você não tem uma boa referência. Então onde eu busco? A palavra de Deus, que me ensina, enquanto as músicas do mundo me ensinam de respeitar a mulher, a usá-la como objeto, a Bíblia me ensina a amar como a minha própria vida, assim como Cristo amou a sua igreja. Então, olha, vocês já aprendem, vocês jovens, que ao olhar para uma mulher, eu não tenho que olhar como um objeto, mas como uma pedra preciosa, como metade minha, algo cheio de amor, né? Enquanto o mundo pensa em usar as pessoas, a Bíblia nos ensina a cuidar, a amar o próximo. Então, a Bíblia é o melhor, vocês adolescentes, que essa mensagem mais específica para vocês, sempre será a melhor referência de caráter humano para nós vivermos em sociedade. Palavra de Deus. E você vê, é tão poderosa que através dos séculos tentaram destruir, governos fizeram montanhas de fogueira com ela. E está aqui. Então, se fosse um livrozinho simples, não estaria aqui até hoje. Então, é porque é poder, é a palavra de Deus, é que tem muita coisa importante para salvar e para curar e para libertar. Amém? Vamos com a nossa cabeça, agradecer a Deus. Senhor, obrigado pela nossa unidade, que vamos conquistar com luta, sim, com esforço, saindo da nossa zona de conforto, mas queremos ser o ideal de homens que tem preparado para cada um de nós. Fala individualmente cada um de nós, que possamos, Pai, reconhecer onde erramos, Pai, e pedimos que tudo nos aperfeiçoe, lance luz sobre as nossas trevas, perdoa-nos as faltas ocultas, perdoa os nossos pecados, tem misericórdia de nós. Jesus, Filho de Deus, tira o pecado do mundo, tem misericórdia de nós, pecadores, Pai, para que possamos, no dia da Tua volta, nos encontrarmos aprovados e ouvir...